Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa! Como assim? Consórcio do Sicoob. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Sicoob. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui eu e o Alisson. Alisson, vamos falar um pouco agora para a gente entrar numa rotina da fazenda. Lá atrás nós falamos do calendário, né, das aplicações, então se a gente for pensar no calendário, nós estamos na época de quê? Dos corretivos e condicionadores de solo. Isso aí. Quais seriam os principais corretivos e condicionadores de solo? Hoje, primeira coisa, né, Xande, nós temos que diferenciar o que é um corretivo e o que é um condicionador de solo. Quando nós falamos em corretivo, para ficar fácil para o produtor, para ficar fácil aí para os colegas, corretivo é tudo aquilo que altera pH. Alterou pH é corretivo. Não alterou pH é condicionador de solo. Ou seja, calcários, óxidos, cálcio, silicatos, tudo isso é corretivo. Gesso é um condicionador de solo. É outra situação, porque o gesso ele não altera o pH. Então aí a gente já tem duas vertentes, os corretivos e os condicionadores de solo. Sempre importante lembrar que o que nós fizemos um podcast há pouco tempo atrás falando de amostragem de solo. A eficiência e a qualidade da aplicação dos corretivos e condicionadores de solo vai acontecer com uma boa análise de solo. Olha, só para dar um exemplo dessa análise de solo, a gente chegou até a conversar lá no Procafé de uma propriedade até que eu assisto, que veio a amostra e eu falei, gente, nós estamos jogando calcário, tem coisa errada. Como que você fez? Fiz assim, só tira uma no meio da rua separado. Ele não gostava de chegar a cisco. O calcário dele estava onde? No meio da rua. Então, pessoal, até isso, agora nós estamos na época também de chegar a cisco e tudo. Fiquem atentos, porque isso influencia demais lá na frente. Sim. No que você vai fazer e usar, né, Alisson? Com certeza. Alisson, pensando primeiro, então, no principal corretivo, que é o calcário. Sim. Quais os benefícios do uso do calcário? O calcário, ele melhora o solo de uma forma... assim, é o calcário que prepara o solo, né, para receber os fertilizantes, né? Base da casa. É a base da casa. O calcário, ele neutraliza o alumínio tóxico, né? O alumínio trocável, o alumínio tóxico. Ele vai elevar a CTC do solo, né? Melhorando aí as cargas para retenção de cálcio, magnésio, potássio, zinco, ferro, todos os cátions, né, melhora significativamente. Então, basicamente, isso daí que o calcário vai trazer de benefícios para o solo. E um outro ponto muito importante do calcário, né, Alisson, que o pessoal às vezes fica preocupado muito lá com a saturação, com o V, que todo mundo está acostumado, mas esquece que tem que olhar os valores absolutos de cálcio, magnésio, o equilíbrio da relação cálcio, magnésio, potássio. Porque é a forma mais barata de se colocar cálcio e magnésio no solo, sim, né? Mas não pode perder o equilíbrio. Porque se perder o equilíbrio, para restabelecer, às vezes nós temos que lançar a mão de corretivos mais caros, aí a gente vai ter que partir para um óxido de magnésio, vai ter que partir para uma cal virgem dolomítica, vai ter que partir para corretivos mais caros ou até mesmo partir para fertilizantes, como sulfato de magnésio, que aí a coisa fica mais cara ainda para conseguir restabelecer esse equilíbrio. Então é o que a gente sempre fala, né, Alisson? Vamos pensar sempre no equilíbrio. Sim, sempre. Primeira coisa, equilíbrio. Depois, vamos ver o valor absoluto e como que eu subo. E assim, como que eu subo equilíbrio. Um negócio que eu sempre falo nas palestras, nas apresentações, é uma coisa que eu sempre coloco muito. Equilíbrio é mais importante que quantidades absolutas. Não adianta eu ter um nível altíssimo de cálcio, eu ter um nível altíssimo de magnésio, um nível altíssimo de potássio, que é o que acontece muito, e não ter equilíbrio entre cálcio, magnésio e potássio.
eu preciso de 9 vezes cálcio em relação a potássio. Eu preciso de 3 vezes magnésio em relação ao potássio, porque a preferência de absorção do sistema radicular é por potássio. Então, se eu não tiver muito mais cálcio e muito mais magnésio que potássio, o sistema radicular só absorve potássio. E às vezes o produtor se preocupa muito em colocar potássio, porque senão o fruto não vai granar. E, na verdade, às vezes o produtor perde granação no fruto por excesso de potássio e deficiência de magnésio. E o magnésio, pessoal, lembrando sempre, magnésio é o centro da molécula de clorofila. Faltou magnésio, faltou tudo. Aí faltou magnésio, não adianta dose alta de nitrogênio com magnésio baixo. Com magnésio baixo. Esse nitrogênio não tem aonde ligar. Não, a coisa complica tudo. Magnésio é o centro da molécula de clorofila, é o magnésio no centro, com NH2 em volta, então, e um alcaldo isoprenoide de carbono para trás. É isso daí que é uma molécula de clorofila. Olha, se quando a gente fala nesse equilíbrio, na amostra de solo vai estar lá 3 de cálcio para 1 de magnésio, 0,3 de potássio. Ou lá o 3,6, né? 1,2, 0,4. O que a gente chama assim do super, né? Que é o 4,5, 1,5. Esse é o super. É 4,5 de cálcio, 1,5 de magnésio e 0,5 de potássio, mantendo a relação 9:3:1. Então, Alisson, agora passa uma dica para o produtor vai olhar e falar, mas na minha amostra não tem o potássio nesse meio. Porque ela está em miligrama por decímetro cúbico, é só ele dividir por 391 que ele vai chegar no centimol de carga por decímetro cúbico, que é esse meio, 0,3, 0,4 que nós estamos falando aqui. Olha, um ponto muito importante do calcário, quando a gente pensa em calcário, é a quantidade de água necessária para solubilizar esse calcário. Porque às vezes o pessoal fala assim, o calcário não desce, né? O calcário não desce. Tem que usar gesso, porque calcário não desce. Desce, só que gasta muito tempo, porque nós gastamos 67 mil litros de água para dissociar 1 quilo de cálcio de calcário, né? E o gesso é mais de 100 vezes mais solúvel do que o calcário. O gesso é muito mais solúvel. Quando a gente fala em 67 mil litros de água para dissociar 1 quilo de cálcio de calcário, fica um número, né, assim, o produtor, o que é isso? 7 milímetros de chuva, né? 6,7 milímetros de chuva. Então vamos arredondar 7 milímetros de chuva por hectare. A cada 7 milímetros de chuva, o produtor vai ter disponível 1 quilo de cálcio de calcário. Então gasta-se muita chuva para dissociar o cálcio do calcário. Mas após dissociado, o cálcio do calcário, o cálcio do gesso e o cálcio do nitrato de cálcio é o mesmo cálcio. Não existe cálcio marginal, né? É o cálcio de um, de outro, do outro, é o mesmo cálcio. Só gasta-se mais água para dissociar o cálcio do calcário. Olha, isso é uma coisa muito comum da gente ver o produtor pegar o calcário e na hora de comprar tem um PRNT de 85, tem o de 100, aí ele quer sempre o mais barato e aí depende do tipo de rocha, depende da moagem e a qualidade do calcário está muito ligada à moagem. Muito. Ô Xande, calcário é um negócio que não deve ser cotado em preço. Calcário você tem que é um produto avaliado em custo-benefício. E o custo-benefício é sempre o calcário melhor. Sempre o calcário melhor. O calcário que tiver o maior teor de óxido de magnésio, o calcário que tiver a moagem mais fina, o calcário que tiver o PRNT mais alto. O mais caro ali é o magnésio, né? O mais caro. Eu vou pegar um com baixo magnésio. E assim, uma coisa que o produtor tem que saber, que a parte dura da rocha é o magnésio. Então, o que é difícil de moer é o magnésio. O magnésio é muito duro. E aí, o que é a indústria? E o magnésio ele tem um PN muito alto. Ou seja, para aumentar o PRNT, o magnésio contribui muito com esse aumento de PRNT. E às vezes a indústria usa esse magnésio mais alto, faz uma moagem pior, que vai garantir um PRNT alto mesmo com a moagem inferior. E isso é terrível para o produtor. Então o produtor sempre tem que comprar calcário avaliando a análise, pedindo para o agrônomo dele avaliar essa análise
e análise do calcário e ver o PN e o ER. Como que tá? PN, poder de neutralização, diz respeito à qualidade química do calcário. O ER é a eficiência relativa, diz respeito à moagem do calcário, a qualidade física do calcário. PRNT é PN vezes ER dividido por 2. Ô Alisson, e tem um fator muito importante agora quando a gente fala de calcário, que é a aplicação. Eu compro o melhor calcário, que é aquele mais fino, né? Paguei mais caro. E aí o que a gente cansa de ver? O produtor jogando calcário pro vizinho, né? O vizinho. Porque tem hora que você tá passando no asfalto, você vê de longe, vai lá aplicando calcário. Não, você tem nessa época agora, de agosto, setembro, você tem dúvida se é fumaça de fogo ou se é aplicação de calcário. E aí tem uma estratégia que ela é complicada, né? Ela é até cara de fazer e que você resolve muito fácil. Uma tecnologia da NASA. Chama água. Você vai lá com um tanquinho pipa, joga uma aguinha no calcário, umedeceu ele, aplica, não dá uma poeirinha. Quanto que eu vou umedecer? Pessoal, umedeceu, começou a jogar, tá com um pozinho ainda, vai umedecendo, você vai acertar o ponto, fica muito mais fácil de aplicar, e às vezes essa pergunta o produtor já vai fazer na cabeça dele, o agrônomo, nosso colega, às vezes já vai fazer na cabeça dele, nós já vamos responder. Ele vai perguntar, mas isso não altera na regulagem colocar água no calcário? Não, pessoal, não é essa quantidade de água, não é a esse ponto. E um calcário mais úmido, que não vai gerar poeira, além dessa água não interferir na quantidade, ainda tem mais uma coisa, a regulagem vai ficar muito mais perfeita. Porque aquela regulagem do aplicador de calcário soltando aquele pozão para o cara pesar é muito pior do que a regulagem com calcário umedecido. Então, vai ajudar até na regulagem. Alisson, então é importante, pessoal, nós estamos falando de calcário umedecido e não calcário molhado. Não, molhado, aí piora. Tá? Então, é isso, é umedecido. Isso facilita demais. Uma forma de você melhorar a aplicação do calcário também, e já entrando aí num condicionador de solo, que é o gesso, é quando você precisa usar os dois e você faz a mistura, né, Alisson? Fantástico. O gesso vem úmido. Qual que é o problema do gesso? O gesso é úmido demais. Qual que é o problema do calcário? Calcário é seco demais. Você junta um negócio seco demais com úmido demais, dá uma liga. Resolveu o teu problema. Aproveitando o gancho então, Alisson, e o gesso? Quais os benefícios do gesso? Quando usar o gesso? O gesso ele deve ser usado quando nós tivermos necessidade de neutralização do alumínio em camadas mais profundas. Né? Quando tiver uma saturação de alumínio mais alta em camadas mais profundas, o gesso ele é recomendado, né, tecnicamente, quando nós precisamos atingir essas camadas mais profundas mais rapidamente. Mas, muitas das vezes nós utilizamos ele para acelerar a velocidade de reação do calcário, levando cálcio, magnésio e potássio, né, para camadas mais profundas. O gesso é fonte de cálcio, é fonte de enxofre, tem em média 20% de cálcio, 15% de enxofre, é um cálcio solúvel, é rápido. Então, assim, o gesso é um produtaço. É uma baita de uma ferramenta. Um solo com pH muito alto, você precisa corrigir cálcio e magnésio, você usa um gesso misturado com óxido de magnésio. O óxido de magnésio altera muito o pH, mas a quantidade é pequena, então não vai alterar tanto o pH assim. É uma ferramenta excelente, desde que bem usada. Olha, vamos aproveitar o gancho do gesso e falar de uma outra questão que veio sendo muito difundida, e existe um trabalho de 12 anos de pesquisa. 12 safras, 14 anos. 14 anos lá na Fazenda Experimental de Boa Esperança, falando do que vinha sendo chamado de irrigação branca, ou seja, o uso indiscriminado de gesso. Sim. Nós testamos por 14 anos, 12 safras, e não observamos resultados positivos. Inclusive, no ano posterior à poda, o resultado foi até negativo, das altas doses de gesso. Então, nós da Fundação Procafé somos contra o gesso? De forma alguma. Somos favoráveis ao gesso, desde que aplicado da forma correta, no local correto,
com a quantidade, com a quantidade correta. Só isso. Ô, Alisson, um cuidado que você tem que ter com o gesso também é aqueles solos que ainda são pobres, né? Sim. E aí o pessoal quer vir entrando no gesso, é gesso no plantio. Gesso no sulco. No sulco, gesso com no sulco dose não tem alta. motivo. E aí isso daí pode, na verdade, estar piorando, né? Então, o que a cuidado. gente tem que tomar cuidado, se você já fez um sulco, se o sulco é profundo, coloca calcário. Nós não estamos falando que o calcário tem problema para o cálcio aprofundar. Então, se você vai furar, põe calcário. Se você vai furar, não põe gesso. O gesso põe por cima, que ele desce. O calcário, você põe mais profundo, que ele vai demorar mais para descer. Um solo que já é pobre e você vir com doses altas de gesso, você pode estar causando desequilíbrio. Você está descendo mais ainda. Você está descendo o que não tem. Você está descendo o que é pouco. Olha, se para a gente finalizar, vamos pro... Que aí a gente fica nos 3 mais usados, né? Sim. O óxido de magnésio. Sim. Que é outro baita produto. Outro baita produto, usar, né? Se bem usado. O que é o principal ponto que chama atenção no óxido de magnésio? O óxido de magnésio, se mal utilizado, ele vai recarbonatar. O MgO, em contato com o CO2 do ambiente, ele recarbonata e vira MgCO3, que é o carbonato de magnésio igualzinho do calcário. E com um agravante, que se o óxido de magnésio, se ele cair amontoado no solo, ele ainda cimenta. Porque ele é muito calcinado, muito fino, muito reativo, ele ainda cimenta. E aí perde a eficiência. Se não for bem espalhado. Se não for bem espalhado, e regular óxido de magnésio é algo extremamente difícil. Então, assim, às vezes uma misturinha com gesso cai muito bem. E você tem 2 vantagens, né, Alisson? Quando você mistura ele com gesso, você melhora para regular, e você reage o óxido de magnésio com o gesso. Sim. E aí explica para o pessoal, então, o que acontece? Você pega o óxido de magnésio. O gesso, ele sempre sobra um pouquinho de ácido sulfúrico nele. Nessa parte de ácido sulfúrico que sobra, parte do óxido de magnésio vai ser convertida a sulfato de magnésio. Então você vai ter o gesso ali, o cálcio, o enxofre do gesso, e você vai ter o magnésio do óxido de magnésio, você vai ter algum percentual de sulfato de magnésio. Prontamente disponível para a planta. Mas que tanto que reage? Depende, cada gesso tem uma quantidade, vem com resíduo de ácido sulfúrico, alguns maiores, outros menores. Então, essa quantidade que vai ter de sulfato de magnésio de uma mistura para outra é diferente. Mas como que eu sei? Quanto mais quente ficar a mistura, mais reação está acontecendo. Quanto menos quente ficar a mistura, menos reação está acontecendo. Mas eu acho que o produtor tem que preocupar o seguinte, hein, Alisson? Não com a reação, mas com a facilidade e a melhora da eficiência de aplicação. Com certeza. Esse é o ponto. Vou usar quanto? 2:1? 3:1? Não precisa Olha muito o equilíbrio. Mais do que isso. Olha o equilíbrio. Como que está o cálcio? Como que está o magnésio? Se eu tiver com cálcio baixo, eu aproveito para colocar o cálcio via gesso e o magnésio via óxido de magnésio. Se o cálcio estiver alto, eu coloco só a continha para melhorar a eficiência de aplicação e pronto. É só aquela continha para melhorar. Com isso está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Alisson, eu acho que com isso nós pegamos os 3 principais. Sim. Falta o quê? Falta a gente falar de cal e de silicato. Cal, o que é o cal? Quando você pega o calcário e aquece ele no forno, o que vai acontecer? Você vai mandar CO2 para o ambiente e vai ficar CaO, MgO. E aí fica mais fácil de moer, a rocha fica mais porosa, mais fácil de moer, e você tem a cal virgem dolomítica, cal virgem calcítica. Para nós da agricultura é importante a cal virgem dolomítica, que tem 60% de óxido de cálcio e 30% de óxido de magnésio. É 60-30. É um produto excelente, é um produto fantástico. Os silicatos. Os silicatos são silicato de cálcio, silicato de magnésio, são produtos de menor TRNT. São produtos de reatividade menor. Os silicatos, o silicato de
Cálcio é o menor PN que nós temos. Ou seja, é a pior qualidade que nós temos é o silicato de cálcio. Depois o silicato de magnésio. Aí você evolui para os calcários, dos calcários para o cal, do cal para o óxido. É isso. A evolução dos corretivos. Dos corretivos. Pessoal, é isso que a gente tinha para falar para vocês. Então, muito atento ao equilíbrio, muito atento à fonte que é mais indicada, não é para a sua propriedade, é para cada talhão de acordo com a sua amostra de terra. Muito cuidado com a aplicação para se buscar a máxima eficiência de aplicação. E é o que a gente sempre fala, o arroz com feijão bem feito é a receita do sucesso. Não tem dúvida, não tem dúvida. O arroz com feijão feito na hora certa, tá tudo beleza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É isso que a gente tinha para passar para vocês essa semana. E a semana que vem tem mais. Até a próxima, pessoal.